que o nosso Mestre Jesus nos envolva no seu amor, na sua paz e na sua luz. E que ao nos retirarmos daqui nessa tarde, possamos sair daqui com o nosso coração preenchido de muito amor e de muita paz. Quem aqui de nós que nunca mentiu? Todos nós mentimos, né? Mentirinhas, mentironas, mentiras mais ou menos, mas todos nós mentimos. Um dia ou outro a gente mente. Mentir é o mesmo ato de enganar, de ludibriar. Porque quando eu minto, eu não estou falando a verdade, então eu estou enganando o outro. Não é? Então eu tenho que procurar me conscientizar de que a mentira jamais vai me levar a algum lugar. Ela vai me levar, sim, para um lugar de dor, de sofrimento, mas não um lugar prazeroso, que é o lugar que todos nós estamos em busca. A humanidade toda procura o bem-estar, procura a felicidade, procura a tranquilidade, procura a paz, mas nós nunca vamos conquistá-la se a gente não tornar-se uma pessoa melhor. Uma pessoa que tenha consciência de que nós devemos ir deixando para trás, durante a nossa caminhada evolutiva, os vícios que nós trazemos tão fortes dentro de cada um de nós, como é o vício da mentira. Nós viemos já de muitas vidas pretéritas, mentindo, enganando, ludibriando as pessoas de todas as formas possíveis. Nós vimos, por exemplo, às vezes assim é público e notório que aquela determinada pessoa roubou ou matou alguém, mas ela mente. Ela diz que não fez nada. Ela diz que jamais fez aquilo ali. Ela não admite, ela não assume o seu erro, o seu equívoco. E isso é uma demonstração, de fraqueza. Porque para nós falarmos a verdade, nós precisamos ser fortes. Como precisamos ser fortes. Muito fortes mesmo. Porque mentir é uma coisa que nós já estamos acostumados a fazer. Não é? Vou afastar aqui antes que eu morre, tá? Mentir é algo que nós estamos acostumados a fazer. E quando nós nos acostumamos a fazer determinada coisa, fica fácil. A mesma coisa, eu vou começar um trabalho hoje. Mas antes eu vou passar por um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de aprendizado, para depois eu executar aquela tarefa dentro daquela empresa. Isso é normal, normal. Agora, para nós mudarmos de pessoas mentirosas para pessoas verdadeiras, nós também vamos ter que passar por este processo. Primeiro, reconhecendo em nós mesmos que vivemos na mentira, que criamos um mundo à parte para nós mesmos. Nosso mundo é o mundo da mentira. Tudo que nós falamos é mentira. Ninguém mais acredita em nós. Porque a mentira, ela é danada, né? Não adianta a gente mentir. Dizer para o outro, olha, eu não fiz aquilo, não fui eu. Foi ciclano, beltrano, quem quer que seja. Porque chega um determinado momento que a verdade vai aparecer. A verdade vai vir à tona. E não adianta. Porque a mentira é algo pequenininho criado por nós mesmos. E tudo que nós criamos tem vida curta. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Só permanecem eternas as coisas que Deus criou. E Deus criou para nós sermos verdadeiros. A verdade é uma virtude a ser adquirida pelo ser humano. Vejam bem, é uma virtude. A gente nunca parou para observar. Não é a verdade, fala a verdade. Mas a gente não acha que ela tem assim tanta força em nossa vida. Não, a verdade é uma coisa muito forte em nossa vida.
Porque a partir do momento que nós começamos a falar a verdade em todas as nossas atitudes, nós vamos ficando com a nossa consciência em paz. Em paz. E eu lhes digo aqui, eu tirei esse tema aqui desse jornal que eu assino, Espírita, que é O Clarim, ele é feito na cidade de Matão, lá no estado de São Paulo. Deixa eu especificar, porque nem todo mundo conhece a cidade. Então aqui, Eurípides Barzanufo, Espírito, ele fala assim a respeito da verdade. A verdade é um novo momento para tantos espíritos que necessitam deste alimento para sobreviver. Vejam como ele classifica a verdade como um alimento para o espírito, não é para o corpo não, é para o espírito. Porque quanto mais nós vamos praticando as virtudes, e é no caso hoje a verdade, mais nós vamos nos sentindo preenchidos do amor, das energias positivas que são emanadas para nós através da espiritualidade maior, que está sempre à nossa volta, está sempre percebendo o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, corretamente ou enganosamente, mas eles estão ali à nossa volta. E se nós começamos, se nós tínhamos uma vida que nós pautávamos a nossa vida pela mentira e agora resolvemos falar a verdade, esses espíritos vão nos envolver cada dia mais no seu amor, para que a gente, fortalecidos neste amor, continuemos neste propósito de falar a verdade. Porque a verdade nos liberta, enquanto a mentira nos aprisiona. É a mesma coisa a situação do perdão. Quando alguém nos faz algum mal, e a gente faz esse descalabro de dizer, olha, jamais perdoarei fulano, assinou um atestado de sofrimento bem longo, assim, ó, bem longo. Assim. Ao passo que quando nós sofremos alguma coisa, e essa pessoa que foi a causadora do nosso sofrimento, e ela vem e nos pede perdão e nós a perdoamos, nós nos libertamos daquela situação de sofrimento. Porque quando a gente perdoa de coração, a nossa mente não fica mais com aquela monoideia, aquele monopensamento. Nós ficamos só pensando, fulano fez isso para mim, fulano fez isso para mim, fulano fez isso para mim. E nós vamos cada dia mais ficando escravos daquela situação. Vamos ficando algemados daquela situação. A mesma coisa é a situação da mentira, porque quando eu minto, eu faço mal para o meu próximo e o mal maior para mim também. Porque eu enganei alguém, eu ludibriei alguém com a minha mentira. Eu não assumi o meu erro. Não tive coragem suficiente para assumir o meu erro. Então eu tenho que fazer o quê? Reconhecer que eu errei, suportar aquilo que virá por eu falar a verdade, porque nem sempre, se eu chegar para alguém e disser, fulano, fui eu quem fiz aquilo ali, me perdoa, eu não fiz por mal, aconteceu, né? Foi um deslize da minha parte, reconheço que eu errei, vou fazer todo o possível para não errar mais. E a pessoa fala assim, olha, não confio mais em você, não quero mais saber de você, você não é mais minha amiga, ou não quero mais ficar casado com você, vou me separar porque você mentiu para mim. Todas essas situações acontecem. Mas o importante é nós ficarmos com a nossa consciência tranquila. Não enganarmos ninguém. Eu tive uma amiga que aconteceu um fato com ela muito grave e ela foi a provocadora da situação, no caso. E ela chegou e contou para a pessoa que estava envolvida na situação que ela é que tinha provocado toda a situação e pediu que a pessoa desculpasse ela, e a pessoa não desculpou. E ela ficou sofrendo por muito tempo, porque todas as vezes que a pessoa podia, a pessoa, como diz, dava um beliscão nela, assim, né? Dava um cutucão nela. E ela ficou sofrendo, e um dia ela até veio e relatou para mim, Laira, se eu
estou tão arrependido de ter falado a verdade, porque a pessoa não me perdoa, não consegue me perdoar, não consegue me entender, não é? Porque todos nós somos falíveis ainda. Por isso nós estamos aqui, reencarnados. Se nós já fizéssemos tudo certinho, nós não estaríamos mais aqui. Então ela reconheceu que errou, mas o outro não reconheceu que o erro é passível para todos nós. E que ele também poderia errar, e muito mais do que ela errou com ele. Né? Só que foi passando o tempo, eu falei, deixa, né? Eu disse para ela, deixa, o tempo é remédio para tudo. Ora, pede a Deus que mexa na cabecinha dessa criatura e no coração dela para que ela te perdoe. E foi, que no fim se reconciliaram, voltaram a ser amigos, né? E hoje continuam a sua amizade. Mas ela foi sincera, porque errar é humano. Né? E tem um ditado popular que diz que persistir no erro é burrice. Mas eu acho que a maior burrice é você mentir. Não assumir, não admitir que errou. Porque nós vamos sofrer as consequências. Se não sofrermos as consequências com aquela determinada pessoa que nós erramos, nós vamos sofrer as consequências com as leis de Deus. E nós estamos vendo aí toda essa nossa história política do nosso país agora, que vieram encobrindo tantas coisas equivocadas, praticadas por aqueles que dirigem os rumos do nosso país, e agora, nesse determinado momento, começou a vir à tona. Quer dizer, a sujeira cai na água, vai lá para o fundo, fica escondida. Mas chega um momento que ela emerge, aí ela sobe, aí é a hora que ela se mostra. Né? Ou então cai na água, fica quietinha lá, mas se alguém passar, pisar e movimentar aquela água, a sujeira sobe. Então é bem assim. A mesma coisa é para nós quando nós mentimos. Quando nós não falamos a verdade. Então o alerta de Eurípides Barçanufo com relação a este alimento que é a verdade para as nossas almas, é uma verdade maravilhosa. Porque quando eu pratico o bem, eu fico preenchido. Quando eu pratico o mal, eu me sinto mal. Não é assim? Vocês já não perceberam isso? É bem desse jeito. E eu falo isso para vocês por experiência própria. Porque cada vez que eu subo na tribuna de uma casa espírita para fazer palestra, quando eu volto para minha casa, gente, eu volto flutuando. Eu volto numa alegria que a Kika, por exemplo, aqui no caso, que é a que me convida, ela não tem nem como explicar para ela a alegria que eu sinto de poder estar aqui com essa oportunidade de trabalhar, de servir em nome de Jesus, de trazer o conhecimento que eu tenho adquirido através das leituras e dos estudos que eu faço. Então, é uma coisa que não dá, só a gente vivendo mesmo. Parece que a gente infla, flutua, e dá vontade de dar cambalhota. Tudo isso daí é uma alegria que é perene. É perene em nossa vida. Ela é maravilhosa. Ao passo que quando a gente comete um erro, um equívoco, aquilo fica ali assim, parece que ruminando o nosso coração, a nossa mente. Ai, meu Deus, por que eu fiz? Eu não deveria ter feito aquilo. E aquilo fica doendo em nós. Enquanto a gente não vai lá e não conversa com a pessoa, não se retrata de alguma forma possível, a gente fica ali sofrendo. E nós não ainda entendemos bem essa situação. Porque a gente percebe que muitas pessoas vêm às casas espíritas ou vão às igrejas de qualquer segmento religioso, elas vão buscar. Todo mundo vai buscar. Agora, dar, ninguém quer dar nada. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer ajudar, ninguém se prontifica. Olha, eu vou te ajudar a arrumar as cadeiras ali, ou eu vou botar água nos copinhos para fluidificar, para as pessoas tomarem. É uma tarefinha de nada, mas isso já dá para a gente um baita prazer. É um prazer inexplicável. Nós queremos chegar aqui, encontrar as cadeiras tudo no lugar. Se não tiver água lá no copinho para a gente tomar, a gente já acha ruim. Nós somos assim. Quando nos convidam, olha, nós estamos precisando de gente, por exemplo, para fazer a sopa que a gente distribui lá para as pessoas pobres, necessitadas.
Ninguém aparece no dia da sopa, só meia dúzia de gato pingado ali, né? Então é difícil. Porque se a gente chegasse aqui e falasse, ó gente, ó, ali na esquina, hoje vai ter o maior festão. Comida e bebida à vontade, vamos para lá. Todo mundo sai correndo para chegar lá. Então nós somos equivocados com os valores da vida. Nós achamos que viver prazerosamente é sair buscando essas situações que eu acabei de citar aqui agora. Mas não são, não. Porque esses momentos são tão fugazes, são tão efêmeros, são tão ínfimos, que a gente sai de lá pior do que quando entrou. Ninguém sai bem. Porque a maioria sai bêbada. E o bêbado não pensa, não analisa, não faz nada. Né? Ou drogado. Assim. Então, vamos procurar fazer um propósito para conosco. Porque aqui, olha, eu falo isso com base no que o Dr. Bezerra de Menezes fala para nós, numa mensagem da psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. O Dr. Bezerra de Menezes fala o seguinte, é um pedacinho só, é um trechinho só, e eu vou ler, por favor. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer. De bem, amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. O que ele quis dizer com isso? O momento que nós estamos vivendo aqui agora no nosso planeta é um momento ímpar. Nós estamos aqui como última oportunidade de reencarnarmos aqui no planeta Terra e procurarmos adquirir, arrebanhar para nós as virtudes que nós precisamos ter em nós. Porque senão nós não retornaremos mais aqui. Nós vamos desencarnar e vamos ser degradados. Eu acho que todo mundo sabe aqui quem quer ser degradado, né? É mandado embora para um outro planeta que está na mesma situação de quando começou o nosso lá, mas muito lá atrás, na época dos homens da caverna e coisa nada toda. Quem quer pegar um mundinho assim? Deixar aqui todo o conforto que nós já temos? Então nós estamos ainda em tempo, porque nós ainda estamos reencarnados. E nós temos que ter o cuidado, porque Jesus nos alerta, que nós tínhamos que cuidar de estarmos prontos, preparados, vivendo o nosso dia como se fosse o último dia da nossa vida, cada dia. Não como muita gente pensa aí fora, até filme já vi a esse respeito, que o mundo vai acabar, vai vir um terremoto, um tsunami, coisa e tal, então vamos aproveitar a vida. Então sai todo mundo fazendo tudo que tem vontade, não fez até então, mas esse tudo que tem vontade, são as piores coisas possíveis, né, que poderíamos fazer. Então nós temos que viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. Mas de que forma? Procurando praticar o bem de todas as formas que nos for possível, procurando viver intensamente ou buscando viver cada dia de acordo com aquilo que nós já temos conhecimento do Evangelho e procurarmos jogar para fora, jogar através dos nossos movimentos, das nossas atitudes, as virtudes que nós trazemos dentro de nós. Sim, porque nós temos essas virtudes. Por sermos filhos de Deus. Deus é virtuoso. Ele é o Senhor de todas as virtudes. E nós temos isso dentro de nós. Só que a gente abafou no decorrer das nossas reencarnações, porque nós achamos que era muito melhor fazer vícios, praticar vícios. Né? Então, e vícios doloridos. E a gente não tem aprendido, mesmo que esses vícios nos tenham trazido muitas dores, muitas aflições. Então, o que nós estamos propondo para todos nós, inclusive para mim também, porque meu ouvido é o mais próximo aqui da minha boca, gente, eu falo para mim também. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós temos de ruim em nós.
para começarmos a ir caminhando e jogando para fora. Jogando fora, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para podermos fazer da verdade a nossa única forma de vida. Porque tem gente que faz o contrário, né? Da mentira a sua única forma de vida. Então vamos fazer da verdade a nossa única forma de vida. Que aí nós vamos viver bem conosco mesmos e com aqueles que se acertam de nós. Vamos dar exemplo, e exemplo bom, principalmente para os nossos filhos, não é? Porque às vezes a gente fala para o filho, não minta, não minta. Eu lembro, eu era menina, e meu pai dizia, você não pode mentir, senão você vai para o inferno. Então eu procurava falar a verdade. Aí às vezes chegava domingo, né? Meu pai era técnico em rádio e televisão. E chegava a cliente lá batendo palma lá em casa e queriam falar com ele para que ele fosse consertar a televisão que tinha pifado, né? Estragado. E a pessoa disse que ia ver jogo, aquela coisa toda. E eu ia lá, batia na porta do quarto. Meu pai sempre fazia a sonequinha dele depois do almoço. Meu pai falou, falei, eles têm aí. Não, ela aí disse que eu não tô. E um dia, sabe, criança, né? Eu cheguei lá e falei, pô, meu pai mandou dizer que ele não tá. Meu pai ficou um bicho comigo, mas eu falei, ué, mas o senhor me ensina a não mentir, o senhor me faz mentir, depois me manda mentir, né? Porque ele tá dormindo ali, tá dentro de casa. Chega lá e mandei eu dizer que ele não tava. Eu, sem querer, eu falei errado, né? Troquei as coisas e aí ele parou também, né, de pedir para que a gente mentisse. Aí ele falou, fala então que eu, mais tarde eu vou lá. Eu dormi mais um pouco. Então tudo bem, então era para ser dizer assim. Porque a gente acaba ensinando os nossos próprios filhos a mentir, porque as crianças observam. E a gente educa os nossos filhos muito mais pelo exemplo do que por fala que nós dizemos assim, porque nós falamos muitas vezes uma coisa e fazemos outra. Então nós temos que dar o exemplo de atitudes positivas. E Jesus foi a maior verdade que passou aqui entre nós, nesse nosso planeta. Ele nos trouxe a verdade libertadora. Ele nos trouxe os ensinamentos da Boa Nova redentora para nós. Que a partir do momento que nós vamos tomando conhecimento e nos aprofundando nesses conhecimentos que Jesus nos deixou e que a doutrina espírita veio esmiuçar, aqui, como consta do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui tem as passagens que Jesus ensinou e que aqui os Espíritos explicaram para nós muito melhor do que nós poderíamos explicar, isso traz para a nossa vida a luz. Traz para a nossa vida o consolo. Traz para a nossa vida a vontade de sermos melhores. A vontade de buscar viver uma vida pautada dentro deste Evangelho. Dentro destes ensinamentos. Porque são esses ensinamentos, queiramos ou não, são eles o único caminho que nos leva à felicidade, que nos leva à plenitude, que nos leva a alcançar um dia lá na frente uma situação de prazer, de felicidades eternas. Porque enquanto nós relutarmos em vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos continuar sofrendo. Porque dentro da doutrina nós temos um chavão, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Qual é o lavrador que planta a semente, vê nascer, vê crescer, vê produzir os frutos e não vai colher? Claro, todo mundo vai colher. E nós também vamos ter que colher os frutos que nós estamos plantando aqui agora. E esses frutos, muitas vezes, são amargos, são doloridos, são espinhentos, vão nos machucar, vão nos ferir, mas foi aquilo que nós fizemos. Foi a semente que nós tínhamos dentro de nós que nós colocamos para alguém. Então aí chega a hora da colheita. É a hora que às vezes a gente retorna para reencarnar
E é a hora que a gente já chega na reencarnação já com um monte de sofrimento. Né? Ou se não é criança, mas aí já quando já está na idade adulta, um monte de sofrimentos, assim, que tem um rosário de dor, né? Que a pessoa vai tecendo ali na vida dela. Então, é muito mais fácil, aqui agora, hoje, precisamente, nós fazemos este propósito de buscarmos viver os valores eternos. Os valores que constam dentro do Evangelho de Jesus, dentro dos seus ensinamentos. Estes valores são imperecíveis e ninguém vai poder roubar de nós. Porque vão estar aqui e aqui na nossa mente, no nosso coração e na nossa mente. E esses ensinamentos vão nos possibilitar cada dia mais a nossa transformação espiritual, a nossa melhora íntima. Porque não basta nós virmos aqui, querermos as coisas, ou queremos nos livrar, por exemplo, de um espírito obsessor que está nos atormentando a vida. Eu vou lá no centro, eles vão me tirar. A gente acha que é para tirar, né? O tal do obsessor. No centro, os trabalhadores e a própria espiritualidade pode até afastar aquele espírito. Mas se a pessoa não procura melhorar, a começar dos seus pensamentos, o espíritozinho volta, e às vezes ele volta e fica atrás de outra leva, assim, junto. Vamos lá, turma. Vamos pegar o fulano lá, porque ele não tem jeito, ele não aprende mesmo. Ele quer seguir livre da gente, mas ele não muda. Então eles voltam. E aí a gente cai feio. E aí para levantar é muito mais difícil. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Foi uma coisa mais ou menos assim. Não foi bem igual, mas chega perto. Desde criança, eu já via os espíritos, né? E eu morria de medo deles. Eu fui criada na igreja evangélica. Então, e eles eram assim, uns espectros. Eles eram horríveis, pavorosos. E eu era criança, me assustava, eu tinha medo deles. Porque eles pareciam uns monstros. Tá? Eram horríveis. E cada vez que morria alguém perto da minha casa, eu ficava vendo. Aí eu tinha que dormir com meus pais ou com meus irmãos, porque eu chorava desesperada de noite. E muitas vezes eu ia à noite na casa de uma amiga minha e eu fazia ela me levar até na esquina da minha casa, porque eu ia subindo ali a rua, de repente eu olhava de lado, eu via um, olhava outro, via outro, e saia correndo, disparava, assim, era louca, Lucina. Chegava lá em casa, desesperada. O que foi, assim? Ai mãe, eu fico cada monstro. Eu dizia pra ela, larga-me ser bobo, menina. Ela dizia assim pra mim. Mãe, mas eu vi. Minha mãe não acreditava, nem meu pai. Aí eu cresci, né? Comecei a ter um maior envolvimento com esses espíritos, porque a minha mediunidade ainda aflorou mais ainda. E eles começaram a se acercar mais de mim. E às vezes eu estava numa festa, eu bebia, né? Fumava, fazia tudo isso. E lá, uma certa hora, assim, gente, eu caía no chão, ali eu virava um monstro. Eu não tinha controle sobre a minha mediunidade. Eu não tinha uma vida correta nessa parte, porque eu tinha aqueles vícios danados e outros vícios também. Então eu me transformava, rosnava, virava um monstro. Um monstro. Eu assustava as pessoas. Depois eu ficava morrendo de vergonha, porque eu não tinha controle. Onde eu estivesse, eles me pegavam. E aí, eu estava cansada já daquilo, né? Um dia eu fui lá na cidade onde meus pais moravam, e tinha um senhor que a gente conhecia, que eu sabia que ele era espírita, eu fui conversar com ele. E eu fui lá com essa ideia, que nem vocês vêm pra cá. Eu vou chegar lá e ele vai tirar tudo isso aqui de mim. Né? Porque eu queria me ver livre daquilo. Pelo amor de Deus, né? Tanta vergonha eu tinha passado já. Aí fui lá e conversei com ele, contei tudo pra ele que estava acontecendo comigo. Ele falou assim, olha, é assim. Você faz assim. Você compra o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, enfim, todo o Pentateuco kardeciano, vá para o centro espírita, vai estudar lá, vai se preparar para depois você poder se ver livre desses espíritos. Meu Deus, mas que trabalho, né? Porque ninguém quer ter trabalho, né? Mas, gente, não foi de outro jeito, não. Eu tive que ir para a doutrina. Sabe? Eu tive que chegar na doutrina, isso há mais de 30 anos atrás, e nunca mais eu larguei dela.
Porque foi ela que me colocou em pé, foi esse amigo que, ao invés de passar a mão na minha cabeça, ele falou a verdade, ele foi honesto comigo. Né? Ele falou que o problema era meu, eu é que tinha que resolver. Porque aqui na casa a gente ajuda. Mas a gente ajuda, mas essa ajuda nem sempre é tão efetiva porque a gente não permite. Nós é que não permitimos. Porque nós queremos facilidades. Quando a coisa entra na área da dificuldade, do trabalho, das transformações, da nossa melhora íntima, aquela coisa lá toda, aí a gente não quer saber. Aí a gente reclama, né? Às vezes já vi gente chegar na casa espírita, onde eu trabalho, chegar e falar, ai, eu quero ver se esse centro aqui é forte. Um que eu ia lá não é no centro forte. Não é o centro que é forte, é fraco, é a gente que não faz o que deve fazer para se livre daqueles acompanhamentos que nós arrumamos para nós. Então, pensando nisso, gente, vamos começar por virtudes. Né? Vamos adquirir essas virtudes. Ou melhor, vamos permitir que elas se manifestem através do nosso comportamento diário. Vamos deixar, não vamos mais proibir elas. Que assim nós seremos mais felizes, mais livres e vamos encontrar paz. Vamos poder botar a nossa cabeça no travesseiro à noite, sem aquele receio de um dia dar um bola fora e falar a verdade para aquela pessoa, quando a gente mentiu para ela, sem nada. E vamos dormir sossegados, sem perder mais nenhuma noite de sono. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e muito obrigada pela atenção. Agora me convido de encerrar também com a prece a nossa doutrina da noite de hoje, da tarde de hoje. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos físicos e procurarmos nos ligar com a espiritualidade maior que se faz aqui presente neste momento e te agradecer, Jesus, por tudo que tu nos tens dado, pelo pão do corpo, pelo pão da alma. Te agradecer, Senhor, pela vida, bem vivida, mas que muitas vezes ainda, pela nossa indisciplina, não a vivemos corretamente. Por isso aqui estamos, Senhor, nesta tarde. Viemos beber nesta fonte maravilhosa de luz que é o Teu Evangelho. Viemos procurar, Senhor, esta luz bendita para podermos caminhar pela vida sem mais tantos tropeços. Acalenta os nossos corações deste Teu amor sublime e infinito. Reforça em nossa mente a luz redentora do Teu Evangelho. E coloca, Senhor, em nosso ser a vontade, a perseverança para lutarmos com todas as nossas forças por nós mesmos e por toda esta humanidade terrena. Que a Tua paz nos acompanhe, Senhor. Que assim seja.